E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma das primeiras, talvez a primeira civilização da Mesoamérica ou civilização pré-colombiana, tá? Lembre-se que quando vocês ouvirem falar em civilização pré-colombiana, nós estamos falando das primeiras grandes civilizações aqui da América, tá certo? As civilizações que já existiam, já se desenvolviam aqui na América antes da presença de Colombo, ou seja, antes da chegada dos europeus. Ao que tudo indica, a primeira dessas grandes civilizações, a mais antiga, surgida ali talvez lá pelo ano de 1700 a.C., tenha sido a civilização dos Olmecas. Essa teria sido a primeira a que deu origem a outras civilizações tão importantes e tão estudadas, tá certo? Sobre os Olmecas, galera, não se sabe tantas informações sobre esse povo, né? Não se tem um grande número de fontes, então existe muita coisa que ainda é desconhecida. Sabe-se que essa civilização ela se desenvolveu naquela região do Golfo do México, essa região que está marcada aqui para vocês, já a partir do ano 1700 a.C., e sabe-se que esse povo ele fez bastante uso de uma rede de rios que existia nessa região. Ou seja, nós temos aqui um ambiente muito fluvial, que vai ser utilizado tanto para o transporte, né, como também, através da navegação, como também para a agricultura. Ou seja, nós temos uma civilização que vai ser marcada principalmente como uma cultura ou uma economia voltada para a agricultura, tá certo? A agricultura utilizando a água dos rios. E aí então que assim como outras civilizações do período neolítico, galera, eles vão se desenvolver a partir do desenvolvimento também de técnicas agrícolas, né? De algumas inovações tecnológicas como enxadas, a faca de colheita, os cestos para o transporte de mercadorias, a utilização de vasos de cerâmica para o armazenamento dos alimentos, tá certo? E eles vão utilizar uma técnica agrícola muito parecida, lembra muito a utilizada lá no Oriente Próximo, pelos egípcios, pelos mesopotâmicos, que vão ser as técnicas de irrigação, onde eles vão, utilizando enxadas ou outras ferramentas, eles cavavam sulcos na terra, buracos na terra, linhas, para fazer com que a água escorresse do rio até a região da plantação, tá certo? Então a principal característica da economia desses povos era a agricultura, uma agricultura voltada principalmente para a subsistência ali da sua população. Galera, com relação à sociedade, lembre-se que nós temos aqui uma sociedade muito hierarquizada, ou seja, muito dividida. Havia tarefas bem determinadas para cada grupo. E essa sociedade ela era liderada por uma elite formada por sacerdotes e chefes olmecas, chefes políticos, tá? E aí que a gente já deve reparar numa coisa, esses chefes olmecas, eles também não eram apenas, aliás, chefes políticos, mas eles também eram grandes lideranças religiosas. E aí a gente já vai falar sobre a religião dos Olmecas. Primeira coisa, nós estamos falando de uma sociedade politeísta. Eles adoravam pelo menos aí aos 10 deuses diferentes, tá certo? É uma sociedade extremamente politeísta, uma sociedade com grande participação dos governantes nos processos religiosos, nas cerimônias religiosas. Porque o líder político, Olmeca, galera, além de ser um líder político, ele era considerado também um líder religioso. Preste atenção que nós temos aí a união entre política e religião. Nós chamamos isso de teocracia, que é quando um indivíduo, uma liderança política, como por exemplo um líder Olmeca, além de ser um líder político, ele também tem um grande papel de destaque na religião, sendo considerado um grande sacerdote. Então nós temos uma religião marcada pela teocracia. Algo bem característico
dos Olmecas vai ser o surgimento de centros cerimoniais, e a religião era tão importante que muitos desses centros cerimoniais eles acabaram evoluindo para grandes espaços e algumas cidades, se transformando em cidades como, por exemplo, de São Lourenço. E os altares, que é algo muito característico dos Olmecas, eram marcados como altares muito grandes, feitos de pedra. Eram comuns também essas cabeças gigantes de pedra, que, segundo alguns historiadores, elas devem identificar ou a imagem de deuses ou de grandes lideranças e guerreiros olmecas também, tá? Essas são as características da religião dos Olmecas. Pessoal, quando a gente fala em cultura ou ciência, que foi algo desenvolvido também pelos Olmecas, nós temos que lembrar que eles foram uma sociedade que desenvolveram a escrita, tá certo? Eles tinham um sistema próprio de escrita, da qual se sabe muito pouco hoje, tá? Eles também desenvolveram um calendário, que a gente chama de calendário mesoamericano. Esse calendário, galera, ele foi construído a partir da observação do movimento da Lua. Então, eles também estudavam os astros, eles tinham conhecimento de astronomia. E, professor, por que eles vão criar esse calendário lunar? Porque, galera, era muito importante para eles criar um calendário, porque assim eles conseguiam identificar as melhores épocas para plantar, tá certo? Então, o calendário era essencial para uma sociedade que vivia basicamente da agricultura, como os Olmecas, tá certo? Algo importante com relação às cidades é que essas cidades elas eram marcadas por cidades-estado. O que é uma cidade-estado, professor? Galera, cidades-estado são cidades que se comportam de forma totalmente independente umas das outras. Ou seja, significa dizer que não havia apenas uma grande liderança olmeca, não havia um rei olmeca. Na verdade, haviam vários, porque cada grande liderança olmeca, ele comandava a sua cidade. E cada cidade era independente uma da outra, tá certo? Então essas são algumas características principais dos Olmecas, dessa civilização, que vai ser a civilização que é a mãe das demais civilizações da Mesoamérica, como os astecas, os maias, tá certo? Então lembre-se disso. Lá pelo ano de 400 ou 350 a.C., acredita-se que o território habitado pelos Olmecas começou a ser desabitado, ou seja, o grupo dos Olmecas começou a entrar em crise, a se desfazer. Acredita-se que por causa de mudanças climáticas, né, provocadas por movimentos de placas tectônicas, que a partir disso teriam transformado aquela região numa região pouco favorável para a agricultura, tá? Então é isso, galera, é simples assim, tá? Qualquer dúvida é só vocês comentarem aí no canal. Fiquem bem, um abraço a todos e tchau!